Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de terça-feira. No Evangelho, Jesus realiza um ato impossível para nós humanos: caminhar sobre as águas de um mar agitado. Este Evangelho é escrito para mostrar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Sendo um com o Pai, Jesus é Deus conosco, que tudo pode. Pode realizar aquilo que humanamente nós não conseguimos. Este Evangelho, além de mostrar que Jesus é Deus, vem despertar a fé nos nossos corações, onde nós somos chamados a buscar auxílio no Senhor. Os elementos principais deste Evangelho são o mar, a tempestade e a barca. Nesse contexto está Jesus e os discípulos. O mar representa a nossa vida presente, atual, a nossa vida terrena, e ao mesmo tempo representa a instabilidade do mundo futuro. O mar oscila entre calmaria e agitações. Assim, a nossa vida também pode oscilar. Às vezes está tudo bem, em outros momentos precisamos aceitar as limitações humanas, as percas que a vida proporciona. Então nós precisamos de Deus, da fé, para viver nesse ambiente que às vezes traz ondas agitadas. A tempestade simboliza aqui todos os tipos de tribulações na nossa vida, todas as nossas dores, dificuldades, tudo aquilo que às vezes oprime o homem, que nos coloca em dificuldade. Então a vida traz as suas tempestades, mas a tempestade ela nunca é eterna, é uma realidade passageira. Então nós precisamos da graça de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, para poder viver o tempo da provação, o tempo da tempestade.
A barca representa a nossa igreja, fundada por Cristo, na base apostólica. Representa a igreja una, santa, católica e apostólica. Essa igreja, ela é norteada pelos apóstolos. Os apóstolos vão dar o norte, o caminho. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, neste episódio do Evangelho, nesse capítulo, está ensinando os discípulos, educando os discípulos a superar com coragem as dificuldades da vida. É interessante notar a figura de Pedro, porque ele caminha por um momento, depois ele afunda, e o Senhor segura Pedro pelas mãos. Significa que sozinhos nós não podemos vencer os nossos desafios. Necessitamos de Deus. Deus estende a mão para nos levantar. Existem muitas pessoas caídas na tristeza, na depressão, no pecado, na vida sem Deus, que necessita da mão de Deus. Somente a mão de Deus pode nos tirar de determinadas situações. Então esta palavra vem nos ajudar a entender que Deus é o nosso mestre. E quando nós não escutamos a palavra de Deus, ou quando não acreditamos, podemos afundar no mar da vida. Vamos ter fé em Deus, na sua palavra, na sua presença, para que possamos realizar com Ele maravilhas e caminhar sobre as ondas agitadas da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.